Olá, um bom dia, uma boa tarde. Hoje eu vou trazer um conteúdo bem importante, que na verdade muitas pessoas passam, que é a questão do medo do perfeccionismo. Então, isso faz com que você não leve as coisas tão a sério. O que faz que você não leve as coisas tão a sério? O perfeccionismo e a crítica exagerada às vezes faz você sentir muito mal consigo mesmo. Por exemplo, exigindo muito, exigindo perfeição em tudo que você faz. Por exemplo, se você quer ser bem-sucedido no trabalho, de repente você acha que tem que fazer todos os cursos do mundo, tem que ler todos os livros ali da área, sendo que você tem muito conhecimento ali, mas muitas vezes você não consegue entregar o que você quer. Mas por insegurança e por falta de baixa autoestima, de autoconfiança. Muitas vezes a gente não reconhece os nossos talentos. Por exemplo, quais talentos você tem? Muitas pessoas têm talento para informática, outros para matemática, outros ainda para línguas. Sabem falar bem uma língua, desenvolvem bem, outros já não. Tem outro talento para coisas manuais. Qual é o seu talento? Ou mesmo o que você desenvolveu de melhor, mesmo que você não tenha tanta aptidão ali, mas você gosta daquilo e você desenvolveu aquilo. Então, isso é importante a gente analisando. E muitas pessoas acham que o perfeccionismo é algo bom, porque faz ela aprimorar. Então, o que eu posso dizer é antes feito do que perfeito. Por exemplo, se eu fosse estruturar esse vídeo, coisa por coisa, eu demoraria, sei lá, um dia, 2 dias. Então, não precisa estar perfeito, as palavras estarem encaixadas perfeitamente, tudo está fluindo assim, perfeito, porque perfeição não existe. Por mais que a gente queira, né, fazer as coisas, sempre vai ter uma coisinha ali que não vai se encaixar bem, ou uma frase que você falou que não deu certo. Até nos filmes, né, que a gente vê filmes que ganham Oscars, Titanic, por exemplo, tem um defeito ou outro que as pessoas notam e depois falam sobre isso. Mas se eles fossem não fazer o filme por causa disso, ou aquilo for um empecilho para a história recorrer de forma legal, você acha que isso iria dar certo? Você acha que esse filme iria dar certo? Não iria ganhar tantos Oscars. Então, pense nessa frase, antes feito do que perfeito. Isso ajuda a gente a não ficar paralisado, a não ficar imóvel diante das circunstâncias. Bom, então as pessoas confundem muito o que é perfeccionismo, como eu falei. Às vezes eu acho que é uma coisa boa, que acho que vai aprimorar. Realmente tem a questão de que você aprimore as coisas, que você melhore, mas que você não se paralise. Agora, a questão, o que é postura crítica exagerada? E por que isso tem a ver com a ansiedade? Então, a postura crítica exagerada é quando nós somos muito críticos com nós mesmos, temos aquela vozinha interior que está sempre criticando, sempre tratando mal de alguma forma, questionando a capacidade, a beleza, o bem-estar, como você lidar com o outro. Então, isso é importante a gente avaliar. Será se você está sendo muito crítico com você mesmo? Pense na história, né, na metáfora do bambu e da régua. A régua, ela não consegue ser flexível. Se ela dobrar, ela quebra. Então, uma pessoa que ela é muito inflexível, que ela tem essa postura crítica exagerada, ela acaba não se comprometendo assim
a ser flexível, a buscar uma forma mais harmônica de lidar com as circunstâncias, ou é daquele jeito ou não, uma forma muito rígida. Então, assim como a régua, ela acaba se quebrando no sentido de tendo uma crise, se sentindo mal, não conseguindo evoluir, ela fica paralisada, ela tem crise de ansiedade, ela pode ter até depressão relativo a tanta cobrança, tanta autocobrança. Então, essa é uma das questões. Agora, o bambu. Qual a diferença do bambu? O bambu, ele é tão flexível que se vê um temporal muito forte, até um vendaval, né? Ele vai de um lado para o outro, ele até bate no chão até, mas ele não quebra, ele volta para o lugar onde ele estava. Então, isso é resiliência, é ser como um bambu, você passar por situações, mas voltar ali, não ficar lá embaixo, não quebrar. Porque quebrar, às vezes não tem como consertar, né? Então, vamos trabalhar essa questão de estar assim como um bambu, flexível, contornar as coisas que acontecem na vida, porque problemas todos temos. Então, essa é a importância dessa metáfora. Agora, qual a diferença, né, entre perfeccionismo e a ansiedade? A ansiedade, ela vem com coisas que a gente não consegue controlar na vida. Muitas vezes vem também com pensamentos negativos, pessimistas. E o perfeccionismo, ele tem essa essência. Qual a essência? De querer controlar as coisas, querer que as coisas sejam do jeito que você gostaria que saísse. Mas mesmo que você, por exemplo, tem um caderno ali, você quer escrever uma página, você escreve ali uma história, conta ali, ok, aí você vai querer escrever idêntico numa outra, não vai sair idêntico. Um risquinho vai sair diferente, talvez uma palavra vai sair diferente. Então não tem como fazer igualzinho. Então não tem como controlar tudo. Por mais que você treine, por mais que você faça, busque essa questão da espontaneidade. A vida é tão espontânea, né? Você vê, por exemplo, as flores, os animais, muitas vezes eles se adaptam a uma situação. As plantas, né? Eu tenho aqui como chama, né? As trepadeiras, né? Aquelas que vão crescendo e vem florzinhas. E você vê, né, que assim não dá para ir para um lugar para elas se agarrarem com as garrinhas ali no lugar, ela vai para o outro. Aí você coloca ali o outro, ela agarra ali. Então ela vai fluindo conforme dá para fazer. Então essa questão também entre o perfeccionismo e a ansiedade. Então, na prática clínica, o que eu vejo na maioria das pessoas que têm ansiedade é relativo a isso. É relativo a essa questão de lidar com o outro, como lidar com o outro e como lidar com questões do trabalho, questões pessoais, de forma que ela não quebre. Então, muitas pessoas vêm com esses pensamentos mais cobrando, punitivo, muitas vezes sendo o seu pior inimigo, né? Assim, se julgando incapaz, se julgando menos, se comparando com o outro. Então, vamos lembrar que a comparação nunca é útil, ela acaba atrapalhando em muitos sentidos. Então, alguns casos, as pessoas são tão perfeccionistas que vêm de relações desde a infância, né? Por exemplo, tem crianças que tiram A, se tiram B, já fica muito mal com aquilo, já se sente a pior criança do mundo, ou adolescente, ou mesmo 9,5, né? Entre 9,5 e 10, por meio ponto a pessoa já sente o fracasso. Então, como superar isso, né? Muitas vezes
a pessoa crê que ela precisa ser um gênio natural, que ela precisa saber de tudo. Muitas vezes os pais falam, né? Nossa, como você é inteligente, como você é especial. Eles fazem isso com as melhores das intenções. E realmente é muito bom ouvir isso. Mas, de certa forma, a criança pensa. E depois o adulto pensa. E se eu não for tudo isso? E se eu decepcionar os meus pais? Aí já gera o perfeccionismo. Então, o que os psicólogos indicam hoje em dia, né? Para lidar, para incentivar a pessoa, a criança ou o adulto a ser melhor a cada dia, porém, sem essa questão de repente, ter essa autocobrança tão forte. Eles indicam que os pais falem para os filhos assim, da seguinte forma: olha como você realizou bem essa tarefa. Nossa, você é muito dedicado, parabéns. Isso mostra que você tem inteligência, mas através do seu fazer ali, não que você é um gênio natural. Porque isso acaba prejudicando mesmo e muitas vezes gera o que a gente chama do medo do fracasso, ou mais conhecido como a síndrome do impostor, que realmente acaba atrapalhando muito no bem-estar da vida da pessoa. Então, vários casos na clínica mostraram isso, né? A gente estuda muito isso também na terapia cognitivo comportamental e na terapia do esquema, que isso realmente atrapalha no fluir das coisas. Então, por onde começar a mudar este padrão de pensamentos? Vamos analisar então que em certos casos esses pensamentos vêm automáticos na mente ali. Então, como tratar disso de forma que você consiga lidar com essa situação? É você buscar se tratar como melhor amigo, ter mais essa autocompaixão. E também tem estudos científicos que trazem essa questão, onde foi realizado nos Estados Unidos um estudo científico com universitários que tiraram notas abaixo na média. Eles foram mal na prova. Então, aí eles foram... teve uma pesquisa ali para ver como eles lidaram com aquilo. Qual era o pensamento deles sobre aquilo. Então, os universitários que se puniam, se falavam, nossa, eu fui muito mal mesmo, eu mereci, sentimentos de punição, sentimentos de inadequação, eles foram pior na prova, depois que eles fizeram de novo, eles tiveram uma melhora ali, mas diante de universitários que pensaram, poxa, eu fui mal, mas na outra eu vou bem, se trataram com maior carinho, com maior autocompaixão, através dos estudos, dos questionários que foram aplicados, eles mostraram que eles tinham mais capacidade ali de lidar com a situação. Então, isso ajudou muito eles a superar o problema, a se tratar como melhor amigo e conseguir melhorar as notas deles, né? Isso foi muito interessante. E é o que acontece assim com muitos clientes, muitos pacientes, muitos alunos que eu tenho, né? Muitas vezes eles vêm com esse pensamento de autocrítica, se punindo, começa a pensar diferente, começa a pensar, poxa, né? Eu sou capaz, eu posso melhorar cada dia, eu posso ser cada dia melhor. E buscar nesse sentido melhorar como ser humano. Então espero que essas reflexões tragam uma consciência melhor para você, para ver como você se porta. Será se você é tão crítico consigo mesmo? Então buscar
sentir dentro de você esse carinho e esse auto-amor. Então é isso. Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.